Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos de volta ao podcast Impulsiona e Transforma em nova temporada 2026, em novo local, né, em novo cenário, mas com o mesmo André de sempre aqui do meu lado. E aí, André, beleza? Tudo ótimo, sejam bem-vindos mais uma vez, novo podcast, novo espaço, tudo muito legal para vocês. Tava ansioso para voltar e a gente para voltar com o pé direito, né, forte, né, trouxemos um convidado especial, um cara que a gente admira bastante, que está aqui do nosso lado, que é o Luiz Pascon da Beata. E aí, Luiz, beleza? Fala, Rafa, beleza? Não tô preparado com toda essa energia sua aí para fazer o programa desse jeito, hein? Cara, energia que não falta em você, a gente gosta demais de você. Aqui na JM a gente tem uma admiração total e por isso que a gente quer conversar contigo, porque a gente sabe que aqui a gente fala de empreendedorismo e você tem uma história empreendedora que a gente admira, né? É um cara muito aguerrido, que brilha os olhos quando ele fala do negócio, mas vou parar de falar dele, deixar ele falar. Luiz, conta um pouco da sua história, né? Conta um pouco da Beato. A gente quer entender porque a gente gosta de trajetória e história de empreendedorismo aqui no programa. Bom, a Beato é onde eu vim parar, né? Isso. Porque para contar Tem uma história antes, né? são 30 anos de empreendedorismo, né, Rafa? Uhum. Eu comecei a empreender, eu tinha 21 anos, André. Eu saí do serviço militar e aí comecei com 21. Comecei como dev, né? E o meu primeiro sócio nessa história toda eu parei de contar no 7º sócio. Foram 7, devo estar na 8ª sociedade. E o meu primeiro sócio, ele era um cara que eu nem conhecia. Ele era namorado da menina morava na esquina lá. E ele me parou e falou assim: ô, você trabalha com programação, né? Trabalho. Vamos montar uma empresa? Eu falei, vamos. É sempre assim, né? E começou assim. Não é que eu tinha uma coisa assim, vou empreender. Não tinha esse olhar de querer empreender. Enfim, comecei como dev, era uma empresa de tecnologia. E aí, cara, uma vez eu precisava fazer o cartão comercial da empresa e eu fui na gráfica e tinha lá um computador com tela colorida e eu vi o cartão da empresa na tela. Falei, porra, dá para instalar isso aí no meu computador? Porque eu também tinha um monitor colorido, 30 anos atrás, monitor colorido, né? Não, tá aqui, ó. Me deu uma pancada de disquete assim e fui lá instalar o tal do CorelDRAW na máquina e aí eu comecei a botar o pé em comunicação. E aí chegou uma hora que a gente estava fazendo comunicação e estava trabalhando com um sistema. E aí um cara fantástico, importante na minha vida, o Carlos Miller, ele falou assim, cara, você vai ter que escolher, André. Você vai ter que escolher. Você não pode trabalhar com sistema e você trabalhar com comunicação. E esse foi o primeiro dilema que eu precisei resolver como empreendedor. Para qual caminho a gente iria? Os dois me atraíam porque, como um bom aquariano, eu não gosto de fazer a mesma coisa o tempo todo. E as duas coisas exigem o tempo todo coisas diferentes. E a opção foi pela comunicação. Nessa de comunicação a gente dava treinamento, a gente implantava computação gráfica na época, nas gráficas, a gente dava treinamento disso. E não era um caminho comum, né? A pessoa sair da área de tecnologia, sistema, para comunicação. Não, outra área, né? Outro hemisfério cerebral, porque você pega a lógica e a criatividade. Né? Mas aí eu coloquei a lógica a favor da criatividade, que era a razão da época, né? Aí veio o Azael Build, sócio com a gente montou um estúdio fotográfico, foi muito legal, foi muito bom. E aí a gente acabou se tornando mais uma dissolução de sociedade, graças a Deus, todos os amigos aí eu vim para comunicação, aí vim para agência de propaganda. Aí foi a primeira vez que eu quebrei. Então. Aí já tem que começar a contar essa história. Não é para contar só de sucesso, de insucesso também, né? Não. E, cara, é muito difícil resumir 30 anos assim de muita ralação em 30 anos, né? Não é... Empreender, cara, se eu soubesse o que era, talvez eu não teria entrado nisso, né? Não, é bom você falar isso, porque a gente vê muito conteúdo no Instagram, pintando um mundo cor-de-rosa sobre empreendedorismo. E a gente sabe que tem, por isso que a gente ama, né? Tem paixão pelo aquilo que a gente faz, mas tem muito desafio que as pessoas não contam. As pessoas contam as histórias de sucesso, não as de insucesso, né? Sim. Não, imagina, a Sheila, cara, minha esposa, sempre me apoiou, me apoia demais. Hoje ela é empreendedora também, mas imagina, ela falava que pelo perfil que eu tenho, eu seria um executivo de sucesso. Né? Um executivo de sucesso, com dinheiro no final do mês garantido, bônus talvez no final do ano, né? Mas chegou um ponto que
isso para mim não era mais condição, né? Nem na pandemia que eu quebrei de novo, mas já a gente chega nisso, foi ponto, né? Uma vez que se torna empreendedor, não tem volta. É muito difícil. Te brilha os olhos, né? É muito difícil. Então, nesse momento que você quebrou, você não falou, deixa pra lá, vou pegar meu currículo, botar embaixo do braço? Não, foi a época que eu era agência de propaganda, né? Era simples propaganda na época. Sim. E esse foi o momento que nasceu minha segunda filha. Sim. Na primeira filha, na Bia, eu já dei uma reduzida na empresa. Aí quando a Larissa nasceu, eu falei, bom, não dá mais, né? Eu tava endividado fiscalmente, muito endividado fiscalmente. E o desafio de rodar a empresa, porque assim, excelência sempre foi uma régua que eu tive. Não que eu conseguisse entregar com excelência, mas eu sabia que tinha que ir para excelência. Em comunicação, eu não estava conseguindo chegar nessa excelência. Não estava conseguindo formar um time para isso, porque, cara, custa você formar um time, né? Custa muito você formar um time. E aí eu decidi encerrar a empresa. Eu já tinha meu radar ligado, e aí a Audaz, o Vassoura, era uma agência, é uma agência fantástica de comunicação. Eu falei, bom, se eu tiver que entregar meus clientes para alguém, eu preciso entregar para alguém que tenha a condição de levar para muito melhor, né? E aí sentamos, eu e o Vassoura, tal, fizemos aí uma junção de negócios, né? E é um barato, porque o dia que nós sentamos, a gente foi para um almoço junto, ele foi para falar não quero, eu fui para falar sim, vamos. Como eu falei primeiro, a gente foi. E foram anos assim juntos, muito, muito bacanas, muito bacana para mim, né? Para ele, eu acho que foi desafiador, né? Imagino que não deva ser fácil dividir uma bancada comigo, né? A gente dividiu bancada junto. Agrega como experiência também, perfis diferentes. O empreendedor se desenvolve nesse sentido também, né? E esse é um ponto importante, Rafa, porque eu tenho certeza que o que nos colocou junto foram diferenças de atuação. Exatamente. Porque o Vassoura, ele é brilhante na criação e eu fui para fazer a gestão do negócio. Eu fui para fazer a parte operacional, redesenhar tudo isso. E isso foi muito forte. Isso foi muito bom. Mais importante, eu fui como executivo. Eu não fui como sócio. Tá bom. Então, assim, o momento em que eu me tornei executivo foi nesse ponto. Mas o bichinho do empreendedorismo nunca deixou de sair dentro de mim. Vassoura queria que eu entrasse na sociedade, mas eu não queria mais a propaganda. Eu tinha um período ali para ficar. Isso é o próprio amadurecimento, né? Você já tinha passado por algumas expectativas, né? Por algumas experiências que te fez amadurecer e tomar decisões mais claras, nesse caso. Você não queria mais comunicação, mesmo estando do lado de um cara maravilhoso. Perfeito, como ele. É isso mesmo. É a experiência sendo formada com esses erros e aprendizados que você teve no passado. Mas, cara, essa era a única certeza que eu tinha, que eu não queria mais atuar na propaganda. O resto eu falei assim, bom, isso vai me levar para algum bom lugar. E o evento já era uma coisa que vinha comigo. Quando eu encerrei a empresa, eu já fazia feira, eu fazia reuniões de vendas para cliente que a gente atendia. E você gostava? Era algo que você se identificava? Muito. Porque eu falo assim, você sabe que eu organizo os eventos aqui da JM, a gente faz eventos para clientes, nada nível beato, mas a gente se esforça aqui com o nosso time interno. Bacana, não vem com essa não. E eu fico, cara, o André sabe, eu fico numa pilha de nervo, cabelo em pé, aí tem gente que fala assim, você não quer montar o de evento, fazer evento? Fala, você tá maluco, eu já fico estressado de fazer os meus eventos, depois eu termino o evento pedindo desculpa pra minha equipe, falando que segunda-feira eu vou voltar ao normal. E como que você falou, não, isso daí é o que eu gosto, eu tenho vontade, tenho prazer nisso. Foi acontecendo, né? Porque quando eu estava junto com o Vassoura, os eventos começaram a acontecer dentro da agência. E a princípio eram jobs, depois eu falei, Vassoura, precisa virar um departamento. E virou um departamento, até que chegou uma hora, eu falei assim, cara, precisamos montar uma empresa de eventos. E esse foi um momento muito legal, porque a gente, ele queria trazer dentro da agência, ser 360 graus, e isso é valor para uma agência de comunicação, principalmente para onde veio a agência de comunicação. De onde nós começamos e onde está a comunicação hoje, mudou muito, bastante. E fazia muito sentido isso. Só que aí tinha 2 pontos que para mim são muito importantes. São muito importantes. Imagina, a Vassoura Generoso entendeu isso. Primeiro que eventos é uma área com muita profundidade, é altamente complexo. Sim. É outro negócio, não é o mesmo negócio de comunicação.
e manter isso dentro da mesma estrutura, eu não conseguiria responder mais como um diretor de operações como eu estava. Não. Então, esse Exato. lugar eu teria que sair dele. E outro ponto, o empreendedorismo. Ah, Eu falei, cara, eu preciso construir um negócio agora que tem o meu DNA. Eu tô aqui para fazer você, Audaz, brilhar. Mas eu preciso construir alguma coisa. Eu preciso construir a minha aposentadoria. Eu preciso construir uma marca. Eu preciso transferir para uma marca aquilo que eu venho acumulando. Imagina, ele entendeu isso e aí nós montamos a Beato. E foi a ponte perfeita, né, Luiz? Porque você conseguiu voltar para o empreendedorismo sem fazer uma cisão com o que você estava, agregando valor para a Audaz, né? É um caminho mais seguro, não sei se é seguro é a palavra, né? Mas é um caminho mais Favorável. mais favorável para você Pra voltar todas a as empreender partes. para todo mundo. E muito bacana. Foi assim que nasceu a Beato. Sim, assim nasceu a Beato. E aí seguimos juntos por 6 anos. Beato, esse ano aqui completa 15 anos, né? E aí a gente entendeu que não estava bom para os dois estarmos juntos, né? Porque assim são negócios muito diferentes, né? E uma sociedade onde você está empreendendo é preciso a energia Sim. dos sócios nele. É diferente de você ter um sócio investidor. Né? A característica da Beato é que não cabia um sócio investidor. Os negócios que eu tive não era o investimento que faria a diferença nele, mas ter clientes é que faria a diferença e ter uma entrega que faria a diferença. E aí a Beato vem se construindo e a gente construiu a Beato em 3 pilares. É isso que eu ia perguntar. Quais são os valores seus que a gente conhece, mas que você transferiu para a Beato, que são essas características principais que você emprega no dia a dia, nas entregas e tudo? São 3 pilares que a gente tem. Primeiro é segurança, porque em evento, acho que em qualquer negócio, mas em evento em especial, segurança é fundamental. Não só aquela segurança executiva, de uma tenda que não caia, de nada que pegue fogo lá dentro, alguma coisa do gênero, né? Mas também a segurança financeira. Porque uma coisa que eu observei que o mercado reclamava muito era a planilha de extras, né? Roda o evento e depois vem uma planilha, fecha no orçamento do cliente e aí vem uma planilha gigantesca de extras, né? E essa foi uma energia que a gente colocou, de ter um orçamento em que a gente consiga cumprir ele lá ao máximo. Eventualmente acontece um extra, porque é uma característica de evento. Então, segurança é uma primeira linha. A segunda linha é excelência. Precisa ser muito bem entregue. Precisa ser muito bem feito. E isso da equipe envolvida, a qualidade dos profissionais envolvidos, a qualidade da técnica envolvida. E é tudo ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? E é assim que eu explico para minha mãe o que eu faço. É difícil explicar para ela o que eu faço. Mãe, o que você faz? Eu falo, tudo que é ao vivo não pode dar errado. É isso que a Beato faz. Excelente, né? excelente. E o terceiro ponto é a ousadia. Que normalmente é a primeira linha do cliente, né? É muito comum o cliente pedir assim, não, eu preciso de um negócio, a tal da experiência, porque agora experiência é moda, agora experiência é o ponto de atenção. Não, precisamos produzir uma experiência incrível. A primeira coisa que vai fazer uma experiência incrível é bem feito. O simples é o mais difícil. O simples, ele precisa ter toda a energia de um conhecimento, de uma história, de uma capacidade de entrega. Então começa pelo simples. Se eu puder adicionar uma coisa, porque eu tive a experiência, gente, de contratar esse cara, né? Como ele foi cliente meu. Não, pera. Agora eu vou fazer um adendo. Tá bom. Você é o meu amigo 360 graus. Isso que eu ia falar. Isso. Primeiro foi professor, né? Isso, na pós. Primeiro foi meu professor. Depois, quando eu fui trabalhar numa multinacional, eu contratei a Beato para fazer os eventos nossos. E depois, quando eu vim para a consultoria, ele contratou consultoria para a gente dar consultoria para ele. Exato. E como, tendo a Beato fazendo os eventos, eu vi que um diferencial que você tem, que está conectado com uma coisa que eu tenho enxergado muito, que a gente fala muito aqui de marketing de resultado, né? E, cara, eu nunca tinha visto uma empresa de eventos, uma agência de eventos, me falar de qual é o seu resultado que você quer. Qual é a expectativa? Quais as métricas que você vai medir para ter sucesso no teu evento. Não, o pessoal falava da entrega, de outras coisas, da comunicação. E isso me pegou na época. Eu falei, poxa, e olha que tô falando de mais de 10 anos atrás, né? Sim. 15 anos atrás, não sei. E hoje em dia já é um negócio mais... O André vive isso no dia a dia, né? O cliente não quer mais oba-oba no marketing. Ele quer métrica, ele quer resultado, ele quer custo de aquisição de cliente, ele quer CAC, ele quer ROI, ele quer retorno. E como que nasceu isso na Beato? Bate isso com o que vocês praticam? Total, porque esse sempre foi um ponto de atenção, porque para mim ninguém contrata evento porque quer fazer um oba-oba diferente. A experiência não é o fim. O fim é o resultado.
No final, o cliente ele precisa de mais venda, ele precisa de mais engajamento da equipe, ele precisa de resultado. E Beato, toda vez que eu vou explicar o que é Beato, sempre a Isso. pergunta vem, deve estar na sua pauta aí, né? Eu ia perguntar, tá aqui. Sempre vem disso. Eu explico assim, o Beato, ele é o marido da Beata, né? Quem que é a Beata? Quem que é o Beato? É aquele que é excessivamente devoto. E nós somos excessivamente devotos de resultado, Rafa. Excelente. Esse é o nosso ponto. Então nasceu aí isso. Ou você consegue dizer pra gente mais ou menos aí que números que você olha ou qual lado que você olha do evento pra dizer se ele deu resultado ou não? Cada evento é um contexto diferente também. Né? O maior resultado, cara, está na percepção das pessoas. Excelente. Que esse é o lugar que eu trabalho. Eu não trabalho na experiência, eu trabalho na percepção. A experiência é um resultado da percepção que as pessoas vão ter. E o que interessa é isso. E muitas vezes o que vai ficar do evento é... a pessoa não consegue nem dizer que a comida estava muito boa, que o som estava no volume adequado, que o ambiente estava agradável para ele, que tinha um aroma no ar que ele nem percebeu e estava lá. Ele só sabe que aquele momento foi muito bom para ele. Foi mágico, né? E André, esse negócio de resultados e métricas é o que a gente vive aqui É o que na a gente Guide, vive né? aqui exatamente. A gente tem um sistema aqui na Guide que chama Traceability, que é exatamente você puxar a rastreabilidade das coisas e te dar dashboard do que tá dando certo e o que não dá. Dentro de cada ação que a gente faz, a gente consegue medir o resultado dela. Porque comunicação é isso, né? Eu tenho que medir, é o que o Rafa acabou de comentar. Eu tenho que medir o que tá dando certo, o que não dá e o que eu tenho que melhorar na próxima. Acompanhar número, ele é fundamental. E a gente faz isso até no backstage. Lembra da prancha do evento que você contratou? Lembro, da concurso do Beijo molhado. Tinha molhado. a prancha também. Tinha uma prancha. Era uma a ativação. promotora tinha que cair na piscina jogando bolinha para ter programa do Gugu, né? Isso. Tinha que jogar Era bolinha. divertido lá no Et Noir. E o backstage disso, cara, ninguém imagina. Mas a gente foi fazer cálculo, que é a piscina de ondas, né? Então tinha um intervalo para soltar a onda. A gente foi calcular no intervalo da onda quantas bolinhas a gente conseguiria arremessar, quantas bolinhas estariam na água, quantas bolinhas a gente teria que recolher. Quando a promotora caísse, qual é o tempo para rearmar a prancha e descer a próxima promotora? Para quê? Para a gente conseguir o maior número de pessoas possível participando. Aí o Rafa me botou uma cereja no bolo. Você lembra da cereja? Lembro. Não quero que termine o tempo e tenha gente na fila. Então nós tivemos que calcular, considerando o tempo, a hora de falar assim, não entra mais ninguém na fila. Senão gera frustração, né? Exato. E eu lembro que tinha mais final de semana de evento e entre um final de semana e outro eles apresentavam os relatórios. Então eu como levava para a diretoria, mostrava quantas pessoas foram impactadas, quantas participaram. Essa é a informação que a pessoa quer, né? Quando numa ativação, né? Parece um negócio lógico, inclusive é um bom gancho para outra coisa que eu ia comentar e que era a tua opinião. Porque às vezes tem gente que está nos ouvindo falando de evento, um empresário lá, e pensando, que legal, mas não tem nada a ver com o meu negócio, né? Evento é aquela confraternização de fim de ano, né? O que é isso? Ô, Pascom, por que evento é uma ferramenta importante de comunicação para o empresário? Pela razão que a gente está junto agora. Relacionamento. O ser humano não vive sozinho. Tanto que você pega o cidadão que está preso e comete alguma coisa dentro da prisão, para onde ele vai? Para o isolamento, que é o pior que tem para o ser humano. Então, a nossa base é a relação entre pessoas. Por mais que exista o digital, e a gente recentemente viveu, né, a gente foi alavancado para esse mundo, a gente quer estar perto, a gente precisa estar próximo. E como isso acontece é que faz diferença. E aí eu vou aproveitar para voltar nessa questão de traquear resultados, né? Tem outro ponto que não é tangível. Como é que você mede o residual emocional disso? Você não mede. Rafa, eu vou voltar no mesmo projeto que a gente fez junto. Lembra todo o contexto de abordagem que a gente fez para isso? A gente colocar personagem e colocar um ator para fazer a abordagem, não um promotor. Né? Não um promotor que simplesmente vai convidar você. Não, tem um ator que ele entra num personagem e traz você para o contexto do produto, seja lá do que for, antes mesmo de você participar. Então tem um contexto emocional que, cara... Não sei se um dia nós vamos ter um software, uma plataforma que traqueie isso. Que vai conseguir medir não isso. Vai, né? Porque isso vai ficar no coração e na mente das pessoas e não vão saber. Esse é o valor intangível do negócio, né? Da ação. Sim. E nessa mesma linha de raciocínio que o Rafa fez a pergunta, né? Do empresário que ainda não investe em eventos, qual seria a decisão
o pensamento mais inteligente que ele tem que ter para dar esse primeiro passo? Né? O que ele tem que querer despertar, enfim, para dar esse primeiro passo em organizar um evento? Nós somos brasileiro. Uhum. Brasileiro por si sabe fazer evento. Cara, churrasco e festa de aniversário, né? É. Imagina. Não é um simples almoço. Não né? não. Então, assim, é natural nosso fazer evento. Então, assim, naturalmente, o brasileiro, o empreendedor brasileiro vai promover algum tipo de evento. E aí onde que é um problema, né? Ele achar que sabe fazer. Porque, realmente, produzir um evento, todo mundo pode produzir. Não é um bicho de 7 cabeças. Se você quiser fazer um arroz com feijão ali. Agora, se você precisa de algo mais... Aí é aquela história. É bom trazer alguém que coma, beba e respire isso. Você está representando sua marca, né? Então isso tem um respingo na tua marca. Então Sim. qual a percepção de valor que você quer entregar, né? Na relação com o cliente. E quando você entra numa entrega de mesmo numa inauguração Isso. de uma planta, você passa a ter elementos que você nem imagina que você teria que lidar. Onde é que você vai pendurar a fita? Onde é que você vai pendurar o laço que Ele vai tá ser a falando isso inauguração? porque ele me ajuda. Eu recorro a ele. Falou, eu tô com um quebra-cabeça aqui. Aí, como ele é amigo meu, ele fala, faz assim, cara, que dá certo. Passa aqui que eu te pego o negócio que eu tenho pra você aqui e tal. Ô, Pascão, eu queria voltar na história lá. Como é que foi ter uma empresa de eventos no meio de uma pandemia global? Quebrei, né? Como é que foi? Não foi. Foi a segunda vez que eu quebrei. O próximo convidado que a gente vai ter aqui nas próximas semanas é de turismo. Então ele também vai responder essa mesma pergunta, mas responde você primeiro. Foi assim, foi muito forte, porque eu vim... 2019 tinha sido historicamente o melhor ano da Beato. A gente vinha numa ascendente e aí vamos botar a consultoria no negócio. Nós contratamos a JM na Beato por 2 vezes. E a gente contratou não para consertar, mas para verificar, para validar se o que a gente estava fazendo era um caminho. E a primeira vez que a gente contratou, Jarbas disse o quê? Fecha essa espelunca. Ele... Encerra esse negócio, porque os números não fechavam. Os números não fechavam. E eu sabia que não fechava o número. Sim. Tanto que, assim, eu não era de ficar olhando o relatório. Era de fazer os eventos. Eu gostava de fazer, vou fazer evento e isso vai dar certo. E foi. Beleza. Aí a segunda vez, um pouquinho antes da pandemia, a gente fez um review lá de novo, deu um check, beleza. Falei, isso aqui tá crescendo, vai estourar, vamos dar um check aqui se tá tudo certo. Mas aí veio a pandemia, né, inesperadamente, e aí fechou tudo. Quando eu pedi para encerrar o 9º projeto, cancelar o 9º projeto, eu falei assim, nem me falem mais, só encerra no sistema e não me comuniquem mais. Aí dispensei a equipe e sobrou eu e a Elaine, que era o financeiro, hoje a Elaine é minha sócia, e aí a Mari, que ela era da equipe, e ela, não vou sair. Falei assim, como você não vai sair, Mari? Eu não tenho mais como te pagar, você tem que sair, né? Não, você não apaga meu e-mail, daqui eu não saio. Eu falei, tá bom, então fica aí, né? Saiba que você não vai ter remuneração, né? Mas aí, lógico, do nada que surgiu, né? A gente passou a faturar 3% do que a gente faturava, né? A gente ia dando um jeito ali. E uma das razões, não só essa razão, mas hoje a Mari também é minha sócia, né? Falei, poxa, você não largou a mão. Exato, né? Você não quer sair? Tá bom. Então, você não quer sair, você vai ser sócia. Olha isso aqui. Olha onde é o cenário que a gente tá agora, né? Porque já tava quebrada numa circunstância, né? Falei, vê aí se você quer. Não responde hoje. Vai, pensa, né? Daqui um mês a gente conversa. E você não pensou em desistir? Como é que foi o impacto para você? Os primeiros 3 meses foi um presente que a vida me deu. Porque por 3 meses eu não saí de casa. Não porque eu estava com medo da pandemia, não porque eu tinha medo do vírus, não por isso. Mas que eu precisava descansar. Eu não tinha percebido quanto eu estava exausto. Mas assim, aquilo me chamou a atenção demais. E eu lembro até hoje que quando eu saí 3 meses depois, eu fui olhar o carro, tinha teia de aranha entre o pneu e o piso, assim. Isso foi muito bom porque eu dei uma respirada. E o resultado foi assim uma mudança comportamental para mim dali para frente da intensidade que eu fazia as coisas. Aliás, essa é uma pergunta até muito inteligente de fazer, né? Como é que você consegue casar essa parte de eventos com a sua rotina, com a sua família? Porque é desafiador. Geralmente são finais de semana, são um pós-horário. Final de semana nem tanto. É um ou outro quando o evento começa na segunda-feira. Porque você tem a montagem que antecede o evento e acaba acontecendo nisso. Ou quando é fora, envolve viagem. Os eventos são corporativos, é corporativo, não são sociais, né? É o social que ele acontece de sexta e sábado, né? O corporativo ele é preferencialmente de terça a quinta. Ou final de semana não pega tanto, mas exige muito à noite, exige muito viagem.
Graças a Deus eu tenho uma família que entende isso. Não é fácil para a família. Não é fácil para mim também, por vezes. Mas é uma questão de escolha. E aí passou, desculpa, André, aí passou esse período, e quando que você começou a perceber que, pô, peraí, tá vindo um movimento de volta aí para ter eventos e tal, como é que foi essa virada pós-pandemia? Obrigado pela pergunta, porque faz eu pensar sobre isso, que eu nunca pensei sobre isso, Rafa. Eu acho que foi orgânico. Como tudo veio acontecendo na minha vida, foi de forma orgânica. Num primeiro momento, eu comecei a construir um negócio de consultoria. Porque assim, com tanto tempo de empreendedorismo, Sim. e assim, a minha formação é em gestão, minha formação não é em comunicação, com pós em marketing daí, eu falei, poxa, acho que aí eu posso contribuir de alguma forma. E realmente, eu tive um cliente, né? Uma empresa de um amigo, e eu falei assim, poxa, acho que isso pode dar certo. Mas não era a minha paixão, né? Uhum. Eu sou um cara de comunicação apaixonado por pessoas e eu gosto muito de fazer evento. Me dá prazer fazer evento. Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que me dá prazer. Sim. A consultoria, ela dá resultado para mim, mas ela não me dá prazer. Então eu fiquei com o evento ali pulsando. A minha família estava me impulsionando para a área de comunicação. Porque eu, microfone e palco, vou de boa. E imagina, com o repertório de história que eu tenho, não, você tem conteúdo, vai para esse lugar. Tentei, mas também não me fazia feliz. Eu dou palestra, vou aqui, vou lá, mas não podia ser business. Não podia ser business. Aí, na pandemia, veio a história das lives, né? Isso. Eu vi o pessoal fazendo live, aquele universo virtual que o pessoal criava e vendendo aquilo como se fosse, nossa, o futuro é esse e tal. Não é esse lugar aí. E você me conhece um pouquinho mais. Eu não vou para um lugar que eu não acredito, André. Sim. Exatamente. Se eu não acreditar naquele lugar, eu não vou. Então a gente fazia lives, gravamos aquilo que eu acreditava, e dali surgiu aqueles 3% ali do faturamento para ficar alguma coisa balançando, assoprando a brasa ali, né? Falei, não, uma hora isso aqui vai voltar. Só que levou 1 ano e meio para mim, para os eventos começarem a voltar, né? E eu, rebelde, né? Porque assim, não, esse formato que o pessoal tá falando, distanciamento, né? O distanciamento para mim era no exército, um braço de distância ali e boa, não tem distanciamento em evento, não dá para ser isso daí. Mas é importante eu colocar nessa história que por 3 meses a gente não quebrou irreversível. A gente estava quebrado. Era uma agência de comunicação, uma agência de eventos. A Beato estava quebrada. Só que com mais 3 meses naquela condição, aí seria irreversível. Aí eu tinha que fechar o negócio, aí efetivamente ia ter que fazer outra coisa da vida, porque não tinha mais como pôr comida na mesa em casa. Eu nunca imaginei Cara, eu vivi situação... Eu não sabia que eu teria prazer, André, de abrir o armário e ver o armário cheio de comida. E na pandemia talvez eu tenha conseguido fazer isso umas 3, 4 vezes. E ver esse sentimento, cara, como isso é difícil. Eu comecei vendendo uma moto usada e o meu sócio da época vendeu a mobilete da irmã dele para a gente começar a empresa. A minha mãe me dava comida, roupa lavada e a cama para dormir, né? E aí eu era o provedor da família. Sim. Tinha reserva. Aí a reserva tava acabando. A reserva não leva em conta uma pandemia global. Não, a reserva estava acabando. Mas felizmente naquele momento ali a coisa começou a virar. Começou a virar. E cara, não desista. Isso a gente percebe de você, né? Não desista. É uma coisa que meu pai fala de você, né, cara? Eu admiro o Pascon, que ele é um cara que não desiste. É um cara que é aguerrido. E hoje, até quero que você fale um pouco como é que é o cenário hoje, 2026, da Beato. Como é que tá a Beato hoje? Porque hoje, quando a gente vê, né, é fácil ver, né, o cenário que tá. E eu sei que você tá tendo muito sucesso. E agora, você contando aqui a história, a gente entendendo o contexto, a gente vê que história de empreendedorismo, né? Como é que tá a Beato hoje? Só antes de eu contar de como está a Beato hoje, é importante eu colocar a importância dos amigos e a importância do ouvir. Sim. Porque esse não desista, eu fui lembrado por um amigo. Era uma sexta-feira à noite, a gente estava num contexto todo ali e ele finalizou a conversa que a gente estava dizendo: não desista, não desista, não desista.
num contexto muito maior do que era do meu negócio. Eu falei assim, é isso. É nesse lugar que eu tenho que ficar. Bom, e aí vindo para como está a Beato hoje, né? Isso. A Beato hoje, ela é no mínimo 3 vezes maior do que era antes da pandemia. Olha só. Ela cresceu, a gente veio numa ascendente em todos esses anos aqui. O ano passado foi um ano atípico, porque a gente teve um aumento de 20% no número de projetos, mas o nosso faturamento caiu 40%. Cara, imagina, você vem numa curva ascendente, 45 graus ali, rampa de decolagem maravilhosa, aí dá uma reduzida lá. Mas ok, negócios são assim. Sim. Né? E evento, o investimento das indústrias em evento, qualquer coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, porque uma característica dos nossos clientes, com exceção da rede de supermercado Pague Menos, todos os nossos clientes são multinacionais. E cara, bater um vento em qualquer lugar do mundo, a primeira coisa que reduz verba de marketing. Esses dias eu estava com um cliente nosso que caiu o faturamento e estava fazendo cortes no orçamento. Eu falei, a verba de marketing está alta. Não, eu cortei os eventos e patrocínios. As outras coisas aqui que me geram lead eu mantive no meu tráfego aqui. Eu falei, nossa, é o primeiro que o cara corta, né? Você vê que coisa. E nós fizemos o nosso evento ano passado. Vocês estiveram lá. Sim. Né? E assim, a meta era fazer o evento com investimento menor do que a gente fez o ano anterior. Mas a gente não olha para os números, a gente olha assim, bom, vamos fazer direito. E a hora que a gente puxou a regra, puxa, ficou mais alto do que o ano anterior. Mas o quê? E nós fizemos isso não porque nós somos uma empresa de evento, nós não podemos deixar de fazer o nosso. Não, porque a gente acredita nisso. Aliás, não é antes do acreditar, nós somos isso. Isso. Nós somos relacionamento. Se você fala que seu cliente tem que fazer para gerar resultado, então você tem que fazer também para gerar resultado para você, né? Senão... Sim, e você vê que coisa, né? Uma empresa de evento fazendo o seu evento para os clientes. Cara, eu falo assim, a gente é muito louco, né? Porque assim, imagina, tudo ali, você é vitrine de si mesmo. Para os teus clientes ali, né? E como que você vê o futuro do mercado de eventos, futuro breve agora nos próximos anos ou mais distante? O que você está enxergando de tendência que a Beato já está de olho também? Rafa, a Beato, o nosso olhar é assim, é o evento do B2B. Né? A gente tem um cliente que está chegando agora que é a Unilever, que ela é B2C, que envolve o consumidor final. Então, a indústria ela tem um relacionamento constante. Então, os eventos vão continuar acontecendo. Só que, assim, flutua em função das loucuras internacionais do mercado, das loucuras da política brasileira. É essa oscilação. Não tem tendência, porque, assim, a gente se relaciona desde a época das cavernas. Tem moda, né? Assim como eu falei que a tal da experiência é a palavra da moda agora para evento. Não, cara, é percepção. E isso vai existir sempre. Então nós não vamos deixar de realizar evento. Isso vai estar continuando, vai estar acontecendo sempre. E eu tenho uma visão complementar à sua de que eventos são instagramáveis. Então eventos, todas as pessoas que estão no evento podem tirar fotos e compartilhar nas suas redes. Sim. Então no meu ponto de vista, um evento bem feito e bem organizado no nível que vocês fazem, ele devora qualquer outro tipo de investimento em tráfego, em Instagram e coisa do tipo. Porque é prova social. São as pessoas que estão ali, que estão tirando foto, fazendo vídeo. A pessoa, às vezes, se eu falar para ela, você tem que ir no evento, mas está proibida de tirar uma foto, acho que a pessoa morre, né? Ela tem Mas é burrice também, porque o mais importante é a pessoa tirar foto. Não, eu não falaria isso, porque eu quero ter esse alcance, né? Exatamente. Então, mas depende de quem é o seu target. Depende. No nosso caso, que é corporativo, o pessoal não vai no evento para publicar na rede social. Legal. Tem outra razão ali. Nós já atendemos grandes corporações realizando evento onde eles querem um instagramável, que eles precisam da prova social. Cara, é um lugar que eu não sei se eu quero voltar. É uma geração de valor de marca. Porque outras indústrias olham e falam, olha o poder do que esse aqui fez. É fundamental, mas onde eu vejo que está o risco para o meu cliente nessa situação? Ele botar todas as fichas nisso. Sim. Aí o que ele faz? Ele ele vai chamar a Beato e fala assim, não, eu quero um instagramável, as pessoas têm que... Tudo é uma aposta. Não é uma... a gente cria uma ação, muitas vezes, que assim, se não dá nada para aquela ação, ela explode.
Aí outro, você tem a certeza que aquilo vai bombar, não cola. E aonde nós vamos ser cobrados? Pelo resultado. Ah, mas poxa, a ação não deu resultado. E o alinhamento do que é resultado, né? Acho que esse é fundamental. E vocês fazem isso, que eu já vivi isso com vocês. Vamos para o momento Impulsiona e Transforma? Mas já? Isso! O momento Impulsiona e Transforma é o momento que você vira consultor aqui da JM e dá uma dica para quem está querendo empreender ou está empreendendo e tá passando por dificuldades, tal como você passou aí, que você contou a trajetória. Qual dica que você daria como consultor Luiz Pascon? Eu confesso que eu tentei me preparar para esse momento, mas a nossa conversa mudou tudo, cara. Deixa vir. Faz ao vivo, é isso aí. Deixa vir do coração. Tem um ponto para mim que para quem empreende eu acho muito importante. Nós somos seres gregários, por isso que eu falei o que eu falei sobre evento, a gente está sempre junto. E é muito comum, é normal e é natural para quem empreende buscar um sócio. Então uma coisa que vai ser uma recomendação clara é cuidado. O teu melhor amigo pode não ser o seu melhor sócio. E ainda que ele tenha um potencial para ser o seu melhor sócio, que é aquele que complementa as habilidades, as virtudes que você não tem, ainda assim existe o risco de em algum momento oscilar o negócio e você não perder um sócio, você perder um amigo. Então, um ponto muito importante para mim é esse. Segundo ponto, afia o machado, faz bem feito. Traz a JM antes que dê o problema. Não foi combinado, não. Tá? Não foi mesmo. Não foi. Mas isso é um fato. Né? É muito comum o empreendedor ele buscar ajuda a hora que a água bateu no nariz. Né? Então, assim, coração aberto. Ouça as pessoas. Busca quem entende. Tenha outras referências que não seja só a do seu mercado. Um último ponto, para não ser extenso em possibilidades, tenha atenção aonde é o seu ponto de atenção, porque ali vai estar a sua força. Eu sabia que seria muito bom ter você aqui, porque a gente se inspira com a sua história. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ver esse episódio, vão ouvir, vão se inspirar também, né? Principalmente o ponto de não desistir. Queria agradecer a sua presença, Luiz. Obrigado. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar dividindo essa bancada aqui com vocês, de verdade. Iniciando muito com o pé direito aqui a temporada nova, 2026. Sigam a gente nas redes sociais e no Instagram, no YouTube, Spotify. Sigam a Beato também, vocês vão gostar muito de ver os conteúdos da Beato. Procura lá a Beato, vocês vão achar. E daqui a pouco a gente volta com mais um episódio. Obrigado, pessoal.